Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas mais uma vez. Estamos aqui no nosso terceiro módulo, né? Chegamos hoje oficialmente à metade do nosso curso. Então, eu queria aproveitar para agradecer. Tem sido muito legal, tem sido muito importante, tenho aprendido muito com vocês. Essa troca que a gente tem feito, mesmo que virtualmente, mesmo que nos fóruns, tem me ajudado muito, tem aberto a mente para outras perspectivas, enfim, para outras coisas. Então tem sido muito enriquecedor. Quero agradecer as mensagens que eu recebo, fico muito feliz com elas e quero pedir, né, para vocês continuarem participando, para vocês continuarem enviando essas mensagens, porque tem sido muito enriquecedor. Nesse terceiro módulo, está previsto para a gente falar sobre as vozes, os silêncios e a escrevivência. Partindo de uma experiência muito pessoal, como tem sido, eu tenho falado, né, no curso, né, ao longo do curso todo, quando eu me deparei a primeira vez com a palavra escrevivência, atribuída a Conceição Evaristo, que é uma grande escritora, uma grande expoente dessa arte, né, da escrita negra, da escrita feminina e também dessa escrita marginal, eu achei aquilo muito bonito, eu achei uma palavra muito bonita, né, porque ela é o que ela é mesmo, né? A mistura da escrita com a vivência. E eu achei aquilo muito bonito, porque eu falei, poxa, é exatamente isso que tem sido feito, é exatamente isso que a gente faz, é exatamente isso que a literatura marginal é exatamente isso que a literatura periférica traz, né? É essa escrita mesclada com essa vivência. E aí, durante as pesquisas, durante a gravação do documentário e tudo mais, tudo que todo mundo me falava me levava muito a isso, né? A essa escrita, a essa vivência, ao que essas mulheres transpõem para o papel. Tem muito a ver e está intimamente ligado ao que elas estão vivendo, mesmo que muitas vezes existam personagens, existam alguns artifícios de, enfim, de construção dessa narrativa, né? Mesmo que o poema traga uma personagem, eu acho que está diretamente ligado àquilo que aquela mulher está vivendo ou aquilo que tem incomodado e tudo mais, né? Então, escrevivência para mim é a palavra que melhor descreve essa literatura e isso que tem sido feito e todo esse movimento, toda essa efervescência, eu não consigo dissociar uma coisa da outra, né? Eu não consigo dissociar o que é uma, desculpa, o que é uma mulher periférica escrevendo daquilo que é uma mulher periférica vivendo, né? E aí eu trouxe muito isso, acho que vocês perceberam nos textos que eu tenho separado para leitura, principalmente os da dissertação, que é essa vivência, né? Eu trouxe muito da minha vivência, eu trouxe isso para o curso também, e acho que isso é tão legítimo e é tão bonito, e é isso que faz ser tão especial, né? Porque o que você vive, a tua maneira de ver o mundo, a tua maneira de olhar, a tua maneira de narrar isso, de contar isso, ela é única, né? Eu, Jéssica, conto de um jeito, a Elisandra Souza, que a gente vai falar, conta de outro, a Conceição Evaristo conta de outro, e a Carolina Maria de Jesus contava de outro. Então, essa maneira única de contar, né, de enunciar isso, de, né, a gente fala muito, é muito comum hoje falar em lugar de fala, né, são os locais de fala, os locais de enunciação, e acho que não tem nada mais legítimo do que o teu próprio local de fala, né, só eu posso falar do local em que estou falando, né, e assim como cada mulher tem o seu lugar e seu lugar único, né, só ela pode falar daquele lugar, né, questiona-se muito, mas fulano, mas ciclano, mas não sei o quê, e na verdade, são cada pessoa é única, né? Cada pessoa ela pode falar daquilo que ela tá vivendo, daquilo que ela tá sofrendo e tudo mais. Pois bem, essa expressão de escrevivência, ela surge pela primeira vez no livro Becos da Memória, da Conceição Evaristo, que foi quando ela, de fato, se apropriou, né? Se apropriou, na verdade, não, né? Que ela criou essa expressão e trouxe essa expressão a público para falar sobre, enfim, sobre coisas mil. É um livro de contos, né? São várias mulheres que aparecem nesses contos e que tem uma relação muito próxima com as periferias, com as favelas, com os tempos de escravidão, com
enfim, com o que acontecia também naquela época, né. Eu tenho um exemplar do livro, eu fiquei muito feliz de conseguir, que é esse livro aqui, é um livro mais difícil de ser encontrado, e é um livro muito bonito, tá, é um livro que as histórias desse livro são muito sensíveis, a Conceição tem um jeito muito próprio de escrita e de narrativa, e ela tem uma voz muito legal, então toda vez que eu leio alguma coisa, eu imagino que a voz dela me contando aquela história, e se aproxima muito, né, dessa contação de história e tudo mais, e aí teve até alguém que, mais de uma pessoa na verdade, que questionou nos fóruns, né, a lacuna existente entre a Carolina Maria de Jesus e essa literatura que a gente vê hoje, né, que a gente traz aqui no curso, que é uma literatura pós anos 2000, né, pós, enfim, várias coisas, e é uma literatura mais nova, né, que não tem aí nem 20 anos dessas primeiras publicações. E aí, outra pessoa respondeu que nesse período, nessa lacuna, houve publicação dos Cadernos Negros, e que aí tem a Conceição, Geni Guimarães, e, né, enfim, a Miriam Alves, outras mulheres que vieram publicando neste período. Porém, quando essas mulheres publicavam, isso não tinha nem a alcunha de marginal, nem de periférico e nem de e nem de gênero também, né? Na verdade, eram pessoas negras de um movimento literário, e que são movimentos que convergem atualmente, né? A Conceição é muito inspiradora. Eu estou muito feliz que nesse ano ela está na Flip, né? O ano passado ela já esteve lá, ela participou de alguma coisa, mas esse ano ela é uma das homenageadas, e aí ela tem todo um destaque, já suprindo o que a Flip não trazia de mulheres e de mulheres negras. Então eu acho que foi uma escolha muito acertada, foi um nome muito importante a ser trazido, né? Acho que é um expoente, é uma pessoa que está viva, e acho que a literatura marginal e periférica tem muito disso, né? A gente lê as pessoas que estão vivas, conviver com elas, falar com elas, e aí poder ter essa experiência com a Conceição é muito enriquecedor. Eu acho que vai ser muito legal, e tem sido, né? Tem sido muito importante. Ela tem publicado, né? Tem saído publicações. Ela é uma estudiosa. Ela estuda literatura, ela é doutora em literatura, então acho que é importante a gente se debruçar muito mais ainda sobre essa obra da Conceição e sobre essa escrevivência, e também nessa lacuna, né, que na verdade não é uma lacuna, é que eu não trabalhei especificamente com ela, embora eu use desse termo da escrevivência na pesquisa e cite a Conceição em alguns momentos, mas não foi o foco, justamente porque ela não tinha essa alcunha, e também ela era um movimento literário muito ligado ao movimento literário negro brasileiro, mas não era ligada tanto, embora seja extremamente, né, vinculada a questões de gênero e, consequentemente, a questões periféricas, mas ela não tinha esse selo, ela não tinha essa alcunha, ela não era chamada assim, não se representava assim. E daí por isso que tem essa divisão, mas fica super essa dica. Depois eu quero até falar também um pouco mais sobre o livro da Miriam Alves, o romance, que é o Bará na Trilha do Vento, não vai ser nesse módulo, mas que acho que fica também, né, ela lançou recentemente, mas ela já é uma escritora que vem dos Cadernos Negros e que, enfim, extremamente importante. Eu desvio, né, gente? Desculpa, mas aí voltando pro módulo, nesse período, uma coisa que fica, né, que a gente toma isso também como essa lacuna, e que aí ela vem sendo retomada ao longo aí desse período, e principalmente nos últimos 5 anos, com mais publicações e com, né, a mulher aparecendo mais. Eu acho que é legal, e eu quis trazer, e tem no texto, mas alguns dados da pesquisa da Regina Dal Castanho, que é uma professora da UNB em Brasília, e que fez uma pesquisa extensa, e que ela analisou vários livros de N editoras, e aí ela conseguiu encontrar o perfil dos escritores, né? E esse perfil médio dos escritores, ele se aproxima também aos personagens dos romances brasileiros que são contemporâneos, né? Então ela traz que a maioria
desses personagens são homens, 62,1%, heterossexuais em 81%, né, das publicações. E aí as principais ocupações deles são de escritor, bandido ou contraventor, e as personagens femininas elas são donas de casa, artistas ou não têm ocupação. E aí tem uns dados, tá, num texto de sugestão de leitura, a gente não precisa nem se alongar tanto, mas entender, e aí mais pro final ela traz que enquanto a maioria dos homens brancos na ficção morrem por acidente ou doença, 60,7%, os negros morrem mais por assassinato, 61,1%. E aí são estatísticas que se aproximam, infelizmente, muito da realidade, ainda que falando sobre homens, né? E então, assim, e nesse período, e no período que ela pesquisou e tudo mais, né, que foi um comparativo de 1990 a 2004, foi um período, sim, que a maioria da literatura foi feita por homens. E aí, quando a gente tenta buscar esses marcadores, quem foram essas mulheres, a gente esbarra em pouquíssimas, como essas que eu já citei. E a gente volta a encontrar essas mulheres e mais expoentes e tudo mais, ainda que marginalizadas pelo mercado, depois de 2000, sei lá, e agora muito mais depois de 2010, né? Acho que a gente só consegue de fato vislumbrar isso depois de 2010. E aí, pensando nisso, e foi muito interessante isso quando aconteceu, que eu tentei encontrar, depois da Carolina Maria de Jesus, em que ponto que a gente começava a ter essa retomada e tentar cronologicamente pensar isso e de quem seria uma escritora ou uma voz e que está nesse local que a gente fala de enunciação, que pudesse representar tanto quanto Carolina representou essa nossa literatura marginal e periférica. E aí, lendo muito, acompanhando muito, enfim, vivenciando tudo isso, na minha visão, e aí eu torno a falar sobre a escrevivência e no que eu vivo de acordo com o que eu tenho para passar e de acordo com o local em que eu enxergo essas coisas e tenho essa perspectiva, a Elisandra Souza seria essa pessoa, depois da Carolina Maria de Jesus, a pessoa que está ali e representa essa literatura marginal e periférica e que, embora antes dela tenham tido outras mulheres e que tenham sido extremamente importantes e que tenham tido uma trajetória, assim como a Conceição Evaristo, enfim, eu acho que traçando esse paralelo, enfim, de uma escritora negra, moradora de periferia, que relata a sua vivência poeticamente, eu penso que a Elisandra é esse nome. Foi engraçado, porque quando eu trouxe isso na pesquisa, e até durante a minha banca, a defesa, uma das pessoas da banca questionou muito isso, assim, foi um incômodo muito grande para ela, o fato de eu citar a Elisandra, que é uma escritora nova, né, mas, e aí eu explico por que eu enxergo essa importância, e foi engraçado que até a Doris Barros, do Rio de Janeiro, que também tem uma pesquisa vasta nessa área, num bate-papo uma vez ela me questionou, ela falou, mas como é que a gente faz esse paralelo, então, de Carolina Maria de Jesus a Elisandra Souza? E eu fiquei muito surpresa, porque era um nome provisório que eu tinha dado para um subcapítulo da dissertação, e foi e aí eu falei, não, então o nome realmente tem que ser esse, porque você também está enxergando a mesma coisa que eu estou enxergando. E aí, como a gente falou lá no começo, a Carolina, ela é largamente pesquisada no meio acadêmico, enfim, nem é o objetivo do curso ficar falando dela ou da obra dela, embora seja questionável, assim, e absurdamente importante, mas ela vivia de uma forma isolada dentro daquilo que ela produzia, né? Não era uma coisa, não acontecia em grupo, ela não tinha outras mulheres com quem contar sobre aquilo, com quem dialogar sobre aquilo, não havia coletivo literário, a publicação dela foi só a dela. Então, isso tudo fez com que formasse um contexto, né, daquele momento, daquele período. Hoje, quando a Elisandra aparece, ela publica pela primeira vez na literatura marginal, a revista organizada pelo Ferrez, e ela aparece, e aí em seguida ela
fica mais conhecida por ter um fanzine chamado Mijiba, que é Jovem Mulher Revolucionária. Em que ela já tem muito nova uma militância enquanto mulher, enquanto negra, enquanto uma pessoa ativa no hip hop. Quando ela frequenta saraus, quando ela é uma das poucas mulheres que num sarau vai ao microfone, e quando um pouquinho mais adiante ela se une com outras mulheres, forma um coletivo com o mesmo nome chamado Mijiba, passa a fazer eventos, quando ela publica novamente num livreto do coletivo Hip Hop Mulher, quando ela participa de antologias, e quando ela vem mesmo que ainda também tardiamente em 2012, né, com uma publicação autoral que foi o Águas da Cabaça, ela tá marcando um período. E aí, quando um ano mais tarde ela lança o Pretextos de Mulheres Negras, com 22 outras mulheres, também negras, também periféricas, 20 brasileiras e 2 que vivem fora, e traz isso e faz uma provocação, e tá à frente de outras provocações que marcam esse lugar da mulher, eu acho que ela resgata um tanto desse legado que a Carolina deixou. E ela tem uma carreira que é ininterrupta, né? Embora outras mulheres também tenham publicado e também estejam na ativa, como a Cláudia Canto, que publicou na revista do Ferrez, publicou outros livros depois, marcou um lugar também importante, ainda publica, a Elisandra conseguiu um destaque muito maior, ela conseguiu, e ela circula, ela segue circulando, hoje ela tá com o Sarau das Pretas, ela tem uma carreira, ela continua escrevendo, ela dá oficina, ela participa de evento, ela representou o Brasil num festival de literatura e poesia em Cuba. Então, assim, é um nome que tá circulando, e é um nome importante, é um nome que marca, e é um nome que vem desde 2004 com a publicação nessa coletânea. Ela publica também nos Cadernos Negros, ela publicou no Negrafias, ela publicou pelas periferias do Brasil. Então, ela tem uma marcação muito importante, é uma marcação não só de um eu escritora, mas de um eu escritora que tá com outras escritoras, e que tá com outras escritoras negras, e que tá fazendo com que essas vozes e com que essa escrevivência seja expandida ainda mais, né? Quando ela organiza na verdade, eu falei do primeiro livro autoral dela, mas em 2007 ela publicou o Punga, que é um livro de poemas, é um livro duplo com a Akins Quintê. Então, de um lado são as poesias dela ilustradas, e do outro as poesias do Akins Quintê. E foi um momento importantíssimo, porque ali também poucos autores ainda publicavam, né? Saiu pelo selo da Edições Toró. E aí, até esses dias, eles fizeram uma live no Facebook de 10 anos, e eu fiquei assustada como o tempo passou, né? Então foi em 2007 mesmo. Mas como que foi também uma das primeiras publicações, assim, de autores independentes, e que saíram, né? Enfim, que surgiram ali e que se mobilizaram para fazer uma autopublicação e para vender esse livro de mão em mão. E aí, em seguida não, mas um pouco depois é que ela toma coragem de lançar o próprio livro dela, um livro autoral, né? E um livro que traz muita representatividade, assim, um livro que traz uma autorrepresentação para quem lê, para outras mulheres negras, e que foi muito um start para que outras publicassem. E aí, um ano depois, junto com a Carmen Faustino, ela organiza essa antologia. Eu tenho até aqui, eu vou mostrar, porque é uma antologia também super bonita, super bem ilustrada, é uma antologia muito gostosa de ler, e aí você mergulha e você encontra com outras 22 mulheres, e falando sobre temas muito importantes, poemas muito bonitos. E aí tem vou achar aqui porque é bonito de mostrar, e tem cada autora tem a sua foto, elas foram feitas no ensaio de fotos exclusivo para o livro, então não é aquela coisa, me manda uma foto sua aí, não, elas fizeram um ensaio próprio para o livro durante algum tempo de convivência, para troca de histórias. E aí tem também o currículo dessas mulheres do lado
da foto e tal. E é curioso porque eu até escolhi aqui para mostrar, mas eu mostrei a da Jennifer Nascimento e o da Luz Ribeiro, porque o Pretextos veio antes do livro autoral dessas mulheres. Inclusive elas falam isso no documentário, mas foi uma força que impulsionou com que elas fizessem esses livros autorais. O da Lu saiu no mesmo ano e o da Jennifer um ano depois. E depois eu vou até mostrar e falar porque é um livro muito bonito. Mas então, nesse momento, quando a Elisandra se propõe a organizar isso, se propõe a fazer essa antologia, e ela até conta, eu acho que eu trago isso em algum anexo, enfim, alguma coisa da dissertação, mas ela fala que ela se inspirou em uma antologia que foi feita por uma universidade do Rio também, com mulheres negras, mas no caso eram acadêmicas e eram textos também mais acadêmicos, não poesia, não só, né, ou enfim, prosa, mas de mulheres negras e periféricas, e aí eu acho que ela marca esse momento, e que é um momento importante porque impulsionou outras mulheres a publicarem seus livros, né? Fez com que outras mulheres, e que hoje são tão expoentes quanto na literatura, fizessem seus livros autorais, e outras que já tinham livros autorais, mas que publicaram depois, como a Mel Duarte, que tinha um livreto e depois ela publicou o Negra Nua e Crua. Na verdade, negra nua crua, né? Não tem o E. Mas, e aí eu acho que servindo como propulsão e servindo como incentivo e servindo como referencial, né? Embora a gente questione muito isso também, tipo, fulano é referência, fulano me representa, né? E acho que é complicado a gente falar isso, mas serviu sim como representatividade, serviu sim como uma referência, serviu sim como alguém que impulsionou, e daí essa importância, e daí eu tenho um subcapítulo, na verdade, chamado de Carolina Maria de Jesus a Elisandra Souza, né, e acho que é um nome importante, acho que se não conhecem ainda, conheçam, estudem, pesquisem, e aí eu trouxe alguns textos sobre isso também, e conheçam a Elisandra, frequentem os eventos que ela está, ouçam ela falar, porque eu acho que ela traz muita sabedoria, ela traz muito estudo, ela traz muita vivência, e acho que essa vivência é muito legal, essa troca é muito legal. Eu sou super fã dela, né? Acho que deu para perceber, e gosto bastante da literatura que ela faz, gosto bastante desse trabalho, gosto bastante dessa potencialização das vozes que ela oferece. Então deixo essa dica, fica também na dissertação, tem um artigo que eu trago e também está disponível para que seja lido também sobre o trabalho dela, né? Foi uma pesquisadora que também se debruçou bastante sobre esse trabalho dela, sobre essa participação. Então, e conversem, não apenas leiam, mas conversem com a Elisandra, façam essa troca, porque por experiência própria vai ser muito valioso, tá? E é isso, acho que era isso que eu queria passar nesse terceiro módulo, senão vou me alongar demais também. E a gente se vê no próximo, tá sendo muito legal, espero que vocês também estejam gostando. Se não tiverem, também podem falar, que a gente tenta melhorar, a gente tenta readequar, tá bom? Obrigada mais uma vez por terem assistido, enfim, por estarem acompanhando o curso, viu? Um beijo e até!